Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu acredito que quando Paulo fala de tudo que ele considerava refúgio, ele está falando das coisas do judaísmo, que foi uma religião instituída por Deus, que Deus deu um tempo para provar o homem. Então a lei, como Paulo fala em outra carta, serviu de aio. O que é aio? Ama seca, né? Babá. A lei serviu de babá até um determinado momento. Aí vem a graça e aí mostra que o homem foi incapaz de seguir a lei e ele estava num estado de um bebê que não entendia nada. Mas eu acho que quando Paulo fala das coisas que ele considerava refúgio agora, ele não estava dizendo que eram coisas erradas, porque eram coisas do judaísmo, da lei que Deus havia instituído. E a sua confiança própria é que o levava a agir como se ele pudesse ser justificado pela lei. Mas a lei nunca foi dada para justificar alguém, a lei foi dada para condenar, para mostrar onde é que estava o furo no barco. Então é diferente de você considerar, por exemplo, coisas que suas, né? Ou uma religião, tipo eu fui espírita, então agora eu considero como refúgio o espiritismo. Não é a mesma coisa que ele está falando aqui, porque o espiritismo está errado. O espiritismo não é de Deus, né? Não é uma religião dada por Deus, como foi o judaísmo. Então é importante entender que isso aqui de Paulo é muito particular à experiência dele. Porque se eu tivesse sido espírita, eu teria que me arrepender de ser espírita. Paulo não está dizendo que ele está arrependido de ter sido judeu. Pelo contrário, ele está dizendo que eram tudo coisas boas que ele tinha. Né? Hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, até perseguidor da igreja, porque ele acreditava que estava perseguindo aquilo que era contrário ao judaísmo, que Deus estabeleceu o judaísmo. Então é importante entender isso, que o caso de Paulo é uma coisa muito especial, muito específica. Nós talvez tivemos o nosso judaísmo, né? Pensando, por exemplo, que fazendo boas obras, ajudando os outros, então, nós iríamos ganhar pontos, ganhar no programa de milhagem celestial, não é? Para entrar no céu, ganhando milhas a cada boa ação que nós fizéssemos. Isso era, de certa forma, uma paródia da lei, mas não exatamente a lei que Deus tinha dado aos judeus. Agora, o que acontece com todo ser humano é que não entende graça e não aceita graça. Porque para você aceitar graça, você tem que se negar a si mesmo, tem que se considerar um inútil. A gente somos inútil, tem que cantar isso o dia inteiro no chuveiro, para você entender que não vai existir em você um grama sequer de justiça própria. Não há como um homem se justificar a si mesmo. E o grande problema de todas as religiões, mesmo aquelas que se dizem cristãs, é que elas copiam o sentimento humano do que é ser justificado. Então, eu estava pensando hoje, quem é exatamente Jesus para a maioria das religiões? Não é? Se você pergunta para alguém, quem é? Ele é meu protetor. Ele é aquele que como é que fala? Eles sempre falam isso. Jesus cura, liberta e salva. Tem até uma frase assim. Então é muito parecida a noção de quem é Jesus, até de pessoas que se dizem cristãs, é muito parecida com o paganismo. Porque o pagão, ele tem os seus deuses para cuidar dele aqui, nesta vida, para livrá-lo dos perigos, curá-lo das doenças, trazer prosperidade, pôr comida na mesa. O pagão adora deuses que façam isso. E muitos cristãos, ou pessoas chamadas cristãs, seguem a Jesus pensando nele como sendo um Deus pagão. E Jesus me protege. Aí põe lá um crucifixo no pescoço, ou no espelhinho do carro,
amarra a fitinha lá atrás do paralama do carro, para-choque de traseiro, uma fitinha da Bahia, do Bom Jesus, o Bom Jesus da Bahia, aquelas fitinhas que dão na Bahia. Põe essas coisas porque ele acha que é um protetor, que Jesus é a sua ferradura atrás da porta, ou é a sua figa pendurada no espelhinho do caminhão. Né? Não tem uns caminhões que tem uma figa assim, de madeira ou de plástico, não sei, que é para dar sorte, né? Que Jesus é o seu trevo de 4 folhas, que é o protetor nesse sentido pagão da história. Porque assim é o paganismo. Por exemplo, você pega uma religião afro. Por que as religiões afro fazem aqueles trabalhos de macumba, aqueles trabalhos de sacrifício, degola bode, galinha, sangue, farofa, tal? Uma mãe de santo explicou que eles fazem isso para acalmar os maus espíritos, os demônios. Eles fazem isso para acalmar, para os demônios ficarem sossegados e não atrapalhar a vida deles. Então, muito cristão pensa assim em cristianismo, né? Vamos fazer isso porque nós vamos agradar a Deus. Aí Deus, sendo agradado, ele não vai deixar acontecer coisa ruim para a gente. Mas essa é uma visão pagã. Porque o cristão vive de fé em fé. Fé em quem? Fé no Senhor. E se o Senhor permitir alguma coisa, não vai ser surpresa para o cristão. Muitos cristãos às vezes veem algum acidente, alguma doença, alguma perda muito grande, de repente ele fica decepcionado. Mas o que Deus fez comigo? Como é que ele pode fazer isso comigo? Porque ele acha que ele merecia melhor. Ele acha que ele merecia melhor. Ele não entendeu ainda que todo ser humano só merece juízo. Não merece nada. Então, se vem algo, é por graça. E se Deus permite um infortúnio, né, uma má sorte, como a gente fala, é porque Ele tem um propósito naquilo. Ele quer nos mostrar algo, Ele quer que a gente aprenda algo, Ele quer que a gente aprenda a confiar nele, Ele quer que a gente caminhe sempre com os olhos no céu e não na terra. Então, essa é a tônica do que ensina o Evangelho e ensina a graça. A graça que justifica o pecador perdido, que não tem como se justificar a si mesmo. Então Paulo está falando aqui das coisas que ele largou para trás, que era refúgio, mas eram até coisas lícitas, eram coisas boas, que ninguém poderia considerar aquelas coisas como sendo maléficas ou malignas, de maneira alguma. Mas elas não tinham nada a ver com essa posição agora que ele tinha em Cristo, por graça, conhecendo a Ele, conhecendo o poder da sua ressurreição, a virtude da sua ressurreição, e ser achado nele, sem justiça própria, só por graça, só por favor, e graça é favor imerecido, então é disso que Paulo está falando aqui. Essa observação do versículo 9 é importante, viu? Porque seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem de lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Às vezes a gente generaliza, né, tudo que aparece a palavra lei e pensa que está falando da lei dos 10 mandamentos ou da lei de Moisés ou algo assim, mas tem lugares na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, nas epístolas, que está falando não da lei, mas falando de lei. Então, qualquer coisa que nos sirva de regra, de guia, ou qualquer coisa assim. Porque a gente pode, nós, como sendo gentios, por exemplo, nós podemos não achar que temos uma justiça que venha da lei, né? Mas nós temos justiça que vem de lei, que é as coisas que nós achamos que é correto fazer e tal. Então é importante
perceber que em muitas passagens ele está falando de lei e não exatamente da lei. Existe uma diferença nisso. Em outra ocasião a gente pode falar com mais detalhes. Então as Bíblias, as versões bíblicas que colocam aí da lei não estão totalmente corretas. É importante anotar em cima aí de lei, porque é o sentido certo aí do trecho, da palavra aí. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.